Presta bem atenção porque no vídeo de hoje está muito bom e não sai, fica até o final. Presta bem atenção no que o pastor Osiel Gomes ele falou sobre a criação. O mundo foi criado em dias literais ou em períodos milenares. O professor Leandro Quadros ele vai trazer respostas incríveis e você precisa ficar até o final do vídeo, tá bom? Primeiramente, vamos ouvir o pastor Osiel Gomes. E em seguida, eu vou colocar para você aqui a resposta do professor Leandro Quadros. Vamos acompanhar juntos. Acompanhe aí. Êxodo 20, verso 10. Coloca do 8. Vamos me ajudando aí para poupar a garganta? Isso aqui é muito importante que eu vou falar em tom de ensino para vocês. Como é que diz aí? Lembra-te do dia de sábado. Sim. Para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Isso. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Muito bem. Volta só para o 8. Aí está a lei do Senhor. Lembra-te do dia do sábado. Em primeiro lugar, tire da sua mente que não existia essa ideia de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Isso não existia. Quando você vai para Gênesis, nós vamos ter um problema que nós não vamos entrar nele hoje, que é sobre a criação dos céus e da terra. Alguns estudiosos dizem que Deus criou tudo em uma semana. Agora, vocês sabem que na Bíblia uma semana pode se referir literalmente a 7 dias, mas também uma semana pode se referir a 7 anos. Como a semana de Daniel, a semana profética, que eu não vou entrar nesse detalhe. Quando você vai para Gênesis primeiro, você vê que a ordem ela não é como nós entendemos hoje. E foi o primeiro dia, não é assim? Então você tem o hebraico moderno, ele já traz o que nós podemos traduzir para o português, né? O hebraico moderno já traz Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shilishi, Yom Revi'i, Yom Shishi, Yom Shabbat. Então eles fazem essa colocação. Agora, quando você vai para Gênesis 1, não está assim. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shilishi, não está. Lá está assim, em números, que é o numeral que nós usamos. Errad, Stein, Shelosh, Arba, Ramesh, Shesh, Shevá, Shimoner, Esser. Então, veja que aparecem esses números. E não aparece o nome semana, domingo, sábado. Porque tem um pessoal que quer nos acusar que nós guardamos o domingo que foi criado pelo imperador. Primeiro que nós não guardamos domingo. Tem um irmão um dia desse me ligou. Pastor Zé, eu quero saber se o domingo implica em nossa salvação. Primeiro, irmão, nós não guardamos domingo. Primeiro, bota na mente de vocês isso. Porque tem crente que pensa que nós guardamos o domingo. É muito importante, antes de eu chegar aqui, ouçam bem, eu vou falar bem devagarzinho para tu entender. Quando você vai para Gênesis 2, coloca na tela aí, Jorge, Gênesis 2, primeiro 2. A Bíblia ela vai dizer o seguinte, ouçam bem. A palavra Shabbat, que ela aparece lá no texto hebraico, observem bem assim, ó. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Nós não sabemos aqui, pastor Balbino, se foram 7 dias literais, ou pastor Alex, se foram 7 anos ou outro tempo. E aí? O planeta Terra foi criado em 7 dias literais, como a Bíblia apresenta? Ou foi criado em eras? E a gente coloca de uma forma dizendo que esses dias equivalem a eras. E muitos acreditam nisso. Professor Leandro Quadros, se a gente vê aqui que esses homens viveram tanto tempo, será que essa idade é real deles, é literal? E aí a gente traz a ideia para a criação do planeta Terra, que a Bíblia apresenta como 7 dias. Mas isso não foi eras, não, professor? Tito, é muito interessante essa pergunta. E por que eu creio que ela é também a base para um cristianismo coerente, né? Porque a literalidade do Gênesis, da literalidade do Gênesis, depende a coerência do cristianismo. Por quê? Se o Gênesis não for literal, eu não tenho argumentação sólida para dizer que o pecado também é literal, né? E se o pecado não for literal, qual é a necessidade de um salvador? E se eu não preciso de um salvador, o que eu estou fazendo em uma igreja, né, para me relacionar com esse salvador? Então, a literalidade ou não do Gênesis é um assunto muito sério. Hoje há cristãos que tentam harmonizar o relato da criação com o macroevolucionismo. São os chamados evolucionistas teístas, né, que creem que Deus usou alguns processos macroevolutivos para a criação. Porém, isso não tem lógica à luz do texto bíblico, né? Aí você pode pensar assim, então vocês são contra a ciência? Muito pelo contrário, nós cremos, e eu tenho convicção disso, né, de que Deus é o autor tanto da Bíblia quanto da ciência.
os pais da ciência como Isaac Newton, Galileu Galilei, Robert Boyle, entre outros, eles sempre, Nicolau Copérnico, eles faziam ciência e acreditavam no Deus bíblico e na literalidade da criação. Então, o pressuposto de que ao você crer no relato do Gênesis você é contra a ciência é um pressuposto mentiroso, ok? Então depende, obviamente, do pressuposto que você vai adotar. Agora, dizer que a Bíblia e a ciência são contrárias, isso não é verdade. Mas, por exemplo, o primeiro verso da Bíblia, ele já nos mostra que a criação veio sim de um Deus supremo, não tem nada a ver com o materialismo, que ensina que a matéria, por exemplo, sempre existiu. E neste primeiro verso nós já vamos conseguir também identificar, com mais um outro verso, e a questão dos dias em Gênesis, que aí diz respeito especificamente à pergunta. Vou ler aqui o versículo 1, primeiramente, de Gênesis 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Este versículo 1, ele é a base teológica tanto do Gênesis quanto da Bíblia toda. Quando o texto diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra, olha que interessante, só este versículo já está contradizendo ateísmo, politeísmo, panteísmo e materialismo. Como? Primeiro, contradiz ao ateísmo ao dizer que criou Deus o céu e a terra. Já o politeísmo sempre ensinava a existência de vários deuses, né? Criando inclusive elementos diferentes da natureza. A Bíblia diz que não. O Deus bíblico é o único criador, então não há outros deuses além dele. Esse texto também contradiz o panteísmo, que ensina que Deus está na natureza, só que o texto diz que Deus criou a natureza e que Deus exerce domínio sobre ela. Então Deus não está em todas as coisas, Ele é a causa primária de todas as coisas, né? E contradiz o materialismo, inclusive o materialismo dialético de Karl Marx, né? Esse texto contradiz porque ele ensina que a matéria não é eterna. A criação é ex nihilo, ou seja, a partir do nada, a matéria foi criada. Então, só no primeiro verso você já vê que não tem como harmonizar a Bíblia com ateísmo, politeísmo, panteísmo e materialismo, não tem como. Mas e os dias da criação não poderiam ser eras? Não pelo seguinte, por algumas razões. Primeiro, existe uma expressão que é repetida no capítulo 1, que é a expressão tarde e manhã. Por exemplo, no verso 5, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia, e assim segue. A expressão tarde e manhã, que é um numeral, ordinal, diríamos assim, quando aparece, na verdade, o numeral ordinal é primeiro, né? Primeiro, segundo, terceiro dia. Essa expressão tarde e manhã, acompanhada do termo hebraico yom, dia, e quando acompanhada também de um numeral, primeiro, segundo, terceiro, yom, essas expressões juntas, geralmente, salvo raras exceções, elas indicam um dia de 24 horas. Então, quando a expressão tarde e manhã ocorre com o substantivo dia, e ainda tem um numeral ordinal, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e assim sucessivamente, é uma referência a um dia de 24 horas. Essa é a primeira razão. Segunda razão, nós percebemos aqui no relato que no quarto dia, Deus fez com que o Sol atuasse de uma forma mais direta no planeta. Só que a vegetação já tinha sido criada antes. Então o que isso significa? Se os dias da criação fossem eras, a vegetação não iria sobreviver sem a luz do Sol para a realização da fotossíntese por eras intermináveis de anos. Então Deus cria a vegetação no terceiro dia, no quarto dia Ele traz o Sol para atuar melhor no nosso planeta, né? Para que a luz do Sol, ao incidir sobre as plantas, elas realizem um processo fotossíntese que é vital para a existência delas.
Então, se fossem eras, esse intervalo de tempo entre o terceiro e o quarto dia, todas as plantas teriam morrido. Ok? Então, é muito importante. Outro e último detalhe que eu vou apresentar, por causa do tempo, o quarto mandamento em Êxodo 28-11, ele só tem sentido se os dias da criação são literais. Em Gênesis 2, 2 e 3 é dito que Deus estabeleceu um memorial do seu poder criador. E este memorial é o sábado do sétimo dia. Diz ali no texto que Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Ele não santificou e abençoou uma era interminável, ele abençoou e santificou um dia específico. E no Decálogo, no quarto mandamento, em Êxodo 28-11, ele pede para que o ser humano observe o dia de sábado, para que o ser humano mantenha na sua mente a lembrança constante do Deus Criador, no aniversário da criação, que é o sábado. Então não haveria necessidade de Deus dar ordem para guardar um dia, se esse dia equivalesse a eras, porque ninguém iria saber quando começa e quando termina esse dia. Então o próprio quarto mandamento já liquida a possibilidade de a criação ser composta por dias que equivalem a eras. Ok? Então, para finalizar, lembre-se, a teoria da macroevolução é uma teoria. Assim como o criacionismo, do ponto de vista científico, é uma teoria. Teorias não são verdades absolutas. O que você tem que fazer é avaliar ambas, escolher qual delas oferece menos contraditórios, e a sugestão que eu dou para você, se você crê na Bíblia como regra de fé, e se você não crê, mas se você confia pelo menos na pessoa de Jesus, Jesus em Mateus 19, por exemplo, versos 4 a 9, demonstra claramente acreditar na criação como um evento literal, e Cristo inclusive acreditava que Adão e Eva eram os nossos primeiros pais. Então, se Cristo é digno de confiança para você, mesmo que você não seja um cristão, você deveria pelo menos considerar a hipótese de que Cristo está certo. Agora, se você é um cristão que considera a Bíblia a regra de fé, não tem como você harmonizar a Bíblia com a teoria da macroevolução. Portanto, os homens que tiveram essa longevidade na Bíblia, o tiveram porque eles ainda estavam no início, entre aspas, do mundo, né? O pecado não tinha ainda afetado tanto a nossa estrutura genética, mental, nosso vigor. Então, enquanto que no evolucionismo, né, o ser humano existe a partir da evolução de um organismo simples para o mais complexo, no criacionismo bíblico nós surgimos como seres complexos, perfeitos, mas estamos num processo de degeneração por causa do pecado. É por isso que Cristo vai voltar, vai glorificar aqueles que creem nele, restaurar a natureza humana à condição original, para que não mais passemos por esse processo de degeneração. Ok? Então este é o ensino bíblico e eu particularmente vejo muito mais lógica e coerência no ensinamento das Escrituras.